Bom, pessoal, hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas sobre direito administrativo, resolvendo questões que caíram nas provas da OAB. Hoje nós vamos trabalhar o tema bem interessante, o tema que trata sobre os serviços públicos. Meu nome é Vicente Ferrer Júnior e eu estou aqui para ajudar vocês a ser aprovado na OAB. Começo com a primeira questão desse ano de 2022, que ele diz que o Estado-alvo pretende firmar com a sociedade empresária ou consórcio privado contrato de concessão patrocinada de serviços públicos para a manutenção de rodovia estadual precedido de uma obra pública. Ou seja, a obra pública deve ser requalificar essa rodovia estadual, sob o regime jurídico de uma parceria público-privada, de uma PPP. O Estado-alvo iniciou esses trâmites legais e a sociedade empresária Delta está interessada em fazer essa contratação. Visando calcular os riscos, em especial tirar dúvidas sobre o pedágio, que será cobrado dos usuários, e as providências administrativas para adotar previamente para ser contratada, a Sociedade Delta buscou a orientação de um escritório de advocacia especializado nessa matéria do direito administrativo. Na qualidade de advogado, você, nesse caso, vai ter que prestar essas informações a respeito da Lei 11.079 de 2004. Então, vamos às alternativas, é para acertar, assinalar a alternativa correta. Ele diz, olha, a concessionária prestará o serviço cobrando, veja, é uma concessão patrocinada. Concessão patrocinada tem a característica de tanto cobrar do usuário, como ter uma contraprestação da administração pública. A concessão administrativa já tem a administração pública como usuária direta ou indireta desse serviço. Então, vamos às alternativas. Ele disse que você vai cobrar dos usuários determinado valor pela tarifa e percebe uma remuneração adicional paga pelo poder público concedente. E, antes da celebração do contrato, você deve constituir uma sociedade de propósito específico para implantar e gerir o objeto dessa parceria. Veja, pessoal, essa alternativa está perfeita, porque quando ele fala da concessão patrocinada, eu expliquei a vocês, ela é patrocinada tanto pela cobrança de tarifa do usuário, como pela contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. E para construir essa PPP, tem que ter antes a elaboração, a constituição dessa sociedade de propósito específico, que é uma sociedade que vai se incumbir especificamente de executar esse serviço de parceria público-privada. Então, essa alternativa A está falsa, está verdadeira. Vamos às demais. Então, ela vai cobrar, a segunda diz, cobrando do estado alfa, a qualidade de usuário direto ou indireto. Veja aí, ele quer que você traga, ele quer que você se engane com a concessão administrativa. E não, aqui a gente está tratando da concessão patrocinada. A questão mesmo é que traz esse dado. Dos usuários do valor da tarifa que seja suficiente para, de forma integral, não, pessoal, a tarifa vai ser um financiamento parcial desse serviço de PPP. Quando a parceria público-privada é na modalidade patrocinada, então ela, além de receber essa tarifa paga pelo usuário, ela recebe também a contraprestação do parceiro público. E, pessoal, isso daí está tudo grifado, tudo eu trago nessa Lei 11.079, que é a lei que trata das parcerias público-privadas. Ele diz o quê? Ele diz que essa PPP ela vai ser elaborada através de um contrato administrativo, que nós vimos no vídeo passado, de concessão de serviço público, na modalidade patrocinada ou administrativa. Na modalidade que for patrocinada, tem a cobrança de tarifa, mais a contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Na concessão administrativa, a própria administração pública é usuária direta ou indireta daquele serviço. Um exemplo claro da concessão administrativa seria essa ideia das PPPs que tratam de presídios. Essa daí seria uma ideia da administração pública como uma usuária indireta. A concessão patrocinada, nós temos, por exemplo, a maioria das concessões às vezes vai fazer uma melhoria no sistema de iluminação pública. Isso aí seria essa concessão administrativa. Já na concessão patrocinada, eu tenho esse pagamento do pedágio da tarifa, como, por exemplo, uma rodovia pedagiada. Eu tenho esse pagamento e tenho também uma contraprestação que o parceiro público vai destinar ao parceiro privado. O artigo 9º já fala que antes de celebrar esse contrato de PPP,
o parceiro privado deve constituir essa sociedade de propósito específico que vai ficar incumbida de implantar e gerir essa parceria. Questão 2 agora. Ele fala que o município Alfa pretende formalizar uma PPP para realizar obras, instalação de postes e prestação de serviço de iluminação pública. Ele diz que a contraprestação da concessionária vencedora da licitação seria inteiramente custeada pela administração pública. Veja, pessoal, ele fala aqui, ó, a concessão é administrativa. Não vai ter cobrança de tarifa do usuário, não. Quem vai pagar por ela toda é a administração pública. Não é uma patrocinada, não tem tarifa paga pelo usuário. Mediante ordem bancária e por outorga de direitos sobre bem público dominial. Pessoal, se vocês se lembrarem, o bem público dominial é aquele que é um bem que é público, só que ele não está afetado para alguma utilidade específica pela administração pública. Ou seja, aquele bem pode ser destinado ao particular, para o particular explorar o bem e, em troca disso, tirar sua remuneração para prestar esse serviço ao parceiro público. Sobre a situação hipotética, assinala a alternativa correta. Isso daí é legal, viu, pessoal? Tanto a ordem bancária como a outorga de direitos sobre bens dominicais é possível numa PPP. Então ele fala, a contratação almejada não é possível, falso. A contratação almejada é sim possível, uma contratação administrativa com outorga de direitos sobre bens públicos. A outorga de direitos sobre bem público dominial não é contraprestação admissível, falso. É contraprestação admissível. O município Alfa deveria utilizar-se da concessão administrativa para a formalização da contratação pretendida. Perfeito, pessoal. Aí é um exemplo claro do que seria uma contratação administrativa. Aqui a gente tem até a questão interessante que o STF, analisando essa questão da contribuição sobre a iluminação pública, disse que seria inconstitucional essa cobrança mediante taxa. Tanto é que se criou até a COSIP no artigo 149-A da Constituição da República. Por fim, aí eu trago para vocês o artigo 6º da Lei 11.079, que ele fala justamente a contraprestação da administração pública no contrato de PPP pode ser feito por ordem bancária, lê-se dinheiro, cessão de crédito não tributário, outorga de direito em face da administração pública, outorga de direito sobre bens públicos dominiais ou dominicais e qualquer outro termo que seja estabelecido em lei. Próxima questão. O município Beta concedeu a execução do serviço público de veículos leves sobre trilho, o VLT, e, ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as suas obrigações, ele considerou lá qual seria a providência que ele poderia fazer. Ou seja, ele tem um serviço, ele tem um caso que o serviço está sendo prestado de forma ineficiente pelo parceiro privado. Então, neste caso, a primeira alternativa diz impõe-se a encampação. Falso, a encampação é alguma razão de interesse público. Aí na segunda ele fala que é uma hipótese de caducidade. A caducidade, nesse caso, ela caberia se fosse alguma necessidade que o Estado tivesse por algum erro que o particular estivesse prestando. Na letra C ele fala de uma revogação. Pessoal, revogação, a gente tem que ter em mente que a revogação é um instituto que aceita a discricionariedade, então ela é um instituto que você vai analisar a conveniência e a oportunidade, e aqui não seria o caso de um ato de revogação. Por fim, ele fala aí, a nossa resposta é a possibilidade de intervenção. Na intervenção, pessoal, o parceiro público vai lá, intervém na prestação do serviço e vai lá identificar quais são os vícios que está ocasionando essa má prestação do serviço e tentar equalizar, tentar arrumar. Aí a gente tem a resposta, está no artigo 32 da Lei 8987 de 95. Ela fala que o poder concedente, ou seja, esse parceiro público, ele poderá intervir na concessão para assegurar uma prestação adequada. Veja que a questão fala justamente da prestação inadequada do serviço. Ele fala que essa intervenção vai ser por decreto do poder concedente, ou seja, não é por lei, é por decreto. E ele fala também que quando for declarada essa intervenção, em 30 dias deve trazer um processo administrativo para que seja dado direito à ampla defesa e ao contraditório, ou seja, o devido processo legal para que o parceiro privado venha se defender.
Pessoal, o 36 inicia essa fase de como seria as formas de extinção dos contratos de concessão. O primeiro que ele fala é a reversão no advento do termo contratual, que isso aí nada mais nada menos é o fim do prazo do período de concessão. Terminando o prazo, os bens reversíveis, ou seja, os bens do parceiro privado que vão ficar para o parceiro público em decorrência do princípio da continuidade do serviço público, se eles não forem amortizados, eles vão ter um direito aí garantido a uma indenização ao parceiro privado para que esses bens fiquem em poder do poder público. O artigo 37 já fala do que seria a encampação. A encampação seria essa retomada do serviço pelo poder concedente, ainda durante esse prazo, por motivo de interesse público, que exige, aí nesse caso, veja a diferença da caducidade que a gente vai ver mais para frente. Quando ele fala em encampação, ele fala obrigatoriamente lei específica, e aqui eu falo numa lei stricto sensu, uma lei que começa no Poder Executivo, vai para o Poder Legislativo e volta para ser sancionada. E também demanda a encampação um prévio pagamento de indenização. Já a caducidade seria essa inexecução total ou parcial do contrato e a critério desse poder concedente será declarada. E aí vai ter o devido processo legal, aí a gente vai ter que saber que o particular vai ter direitos, se houver alguma possibilidade de indenização, de um investimento. Então aí, pessoal, seriam as três principais causas que haveria a extinção da concessão. Quarta questão, ele fala que o município Alfa planeja estabelecer uma PPP para a construção e operação de um metrô, cujo contrato terá vigência de 35 anos. 35 anos, pessoal, é a vigência máxima do contrato de PPP. O mínimo é 5 anos, o máximo é 35. Como a receita com a venda das passagens é inferior ao custo de implantação, veja, ele disse que as passagens por si só não conseguem manter essa PPP, ou seja, ele disse que além da tarifa, além da cobrança das passagens, o parceiro público vai precisar carregar valores para essa concessão do PPP. Nada mais ele fala na verdade que aí ele está criando uma PPP no regime de concessão patrocinada. Veja, tanto a tarifa como o parceiro público entram com valores para bancar essa parceria. O ente local aportará recursos para complementar a remuneração do parceiro privado. Sobre essa questão, assinala a alternativa correta. Como o parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte e por uma contrapartida do poder público, a concessão é na modalidade administrativa. Veja, a concessão é justamente na modalidade patrocinada. A administrativa seria a administração pública como usuária direta ou indireta daquele serviço. Alternativa A, falsa. A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro. Falso, pessoal. A gente viu lá em cima, a outorga de direitos sobre bem público, por exemplo, também pode ser feita nesse caso. B, falso. A vigência do futuro contrato é adequada, mas, por se tratar de negócio jurídico com duração de 35 anos, não poderá haver prorrogação contratual. Perfeito, pessoal. O prazo de 5 a 35 anos. Se chegar nos 35 anos, não haverá prorrogação. Tem que abrir nova licitação para escolher um novo vencedor. Independente da proporção da contrapartida, frente ao total da receita, não haverá necessidade de autorização legislativa. Veja que aí está falso, pessoal. Concessão patrocinada, se a contrapartida do ente público for superior a 70% desse valor dessa PPP, vai exigir uma autorização legislativa específica. E aqui eu trago o parágrafo 3º do artigo 10 dessa Lei 11.079, que ele fala as concessões patrocinadas, que é a que ele trata na questão, em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, dependerão dessa autorização legislativa específica. Quinta questão, pessoal, ele fala que o governo desse estado alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região, cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade a um polo turístico. Com vistas a melhorar esse serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital de concessão da estrada, ou seja, o Estado quer conceder essa estrada
para que o particular faça a obra e explore, cabendo ao futuro concessionário executar a obra. Com base na situação apresentada, assinala a alternativa correta. O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade de tarifas, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. Perfeito, pessoal. Essa alternativa A, ele diz, olha, o edital pode prever que a concessionária possa ter fontes de receitas extras. Aí você me pergunta, professor, me dê um exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, uma concessão de uma rodovia, eu posso prever no edital do contrato que ela pode explorar, por exemplo, outdoors ao longo da rodovia, para fazer publicidade. Por exemplo, se vocês pegarem um exemplo do sistema de transporte público, geralmente atrás dos ônibus tem lá uma publicidade, uma propaganda. Isso daí serve, pessoal, para que o concessionário, o parceiro privado, receba um aporte financeiro extra e consiga reduzir no valor que ele cobra da tarifa. Letra B, ele fala que um grande investidor, pessoa física, veja pessoal, a gente vai ver aqui quando for no gabaritando, a gente vai ver que concessão somente pessoa jurídica ou consórcios de empresas, que é justamente uma pessoa jurídica. Na permissão do serviço público, aí sim caberia pessoa física. Então, pessoal, a gente tem aí a Lei 8987, que é quem dá a resposta. Ela fala que a concessão do serviço público é a delegação da prestação desse serviço, feita pelo poder concedente mediante licitação, nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que possa prestar esse serviço por sua conta e risco e prazo determinado. Isso aí é muito importante, pessoal, porque se não for obedecido esse prazo, a gente vai ver as regras de indenização que caberia ao particular. E aí o artigo 6º fala que toda concessão ou permissão, ela pressupõe a prestação desse serviço de maneira adequada. E essa prestação deve obedecer à modicidade das tarifas. Já no artigo 11, ele fala que no atendimento dessas peculiaridades de cada serviço, poderá o poder concedente prever, em face da concessionária, a possibilidade de outras fontes alternativas, tudo isso para conseguir diminuir as tarifas. As fontes serão, aí ele reforça no parágrafo único que, olha, essas fontes alternativas devem ser consideradas para perceber o equilíbrio econômico e financeiro desse contrato. Alternativa agora questão número 6. A Sociedade Empresária Beta assinou, na década de 90, veja, antes ainda da antiga lei de licitação, da 8666, contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus de transporte de passageiros, não renovando a frota. Ou seja, essa sociedade aí, desde a década de 90, está rodando com os mesmos ônibus, os ônibus estão bem defasados. Em paralelo com a natural evolução tecnológica, sabe-se que os veículos atualmente estão bem mais equipados, são mais seguros e, naturalmente, emitem menos poluentes. Com base no caso narrado, assinala a alternativa correta. A renovação da frota visa atender o princípio da atualidade. Perfeito, pessoal. Que exige das concessionárias o emprego de equipamentos mais modernos. Essa daí está perfeito. O princípio da atualidade diz justamente que o particular, que está prestando serviço público, deve se preocupar tanto com o conforto como com a qualidade do serviço prestado. Por isso que ele deve estar sempre atualizando a sua frota. Constitui interesse público a utilização de ônibus novos, mais econômicos, eficientes e confortáveis. Por isso, independentemente de lei, pode o poder concedente encampar o contrato de concessão. Veja aí, está totalmente falso. Aí, o poder concedente, na verdade, ele tem que tentar dialogar com o parceiro privado para ele renovar com base nesse princípio da atualidade. Se a concessionária desrespeitar os parâmetros de qualidade do serviço, a concessão poderá ser extinta unilateralmente pelo poder concedente, aplicando-se a rescisão. Falso, pessoal. Aqui a gente vai ver se tem alguma hipótese de caducidade, por exemplo, se o serviço não estiver sendo bem prestado. Ao fim da concessão, os veículos retornam ao poder concedente, independente de previsão no edital, não. Isso aí tem que estar no edital, tem que estar no contrato, tem que ver se o particular amortizou o valor investido. Tem toda essa questão. A atualidade, aí o parágrafo 2º fala, a atualidade compreende a modernidade das técnicas do equipamento e das instalações,
e sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Ou seja, o prestador de serviço público sempre deve estar preocupado em melhorar o serviço prestado. Questão número 7, ela fala que uma autarquia federal, ou seja, autarquia, pessoal, pessoa jurídica de direito público, divulgou um edital de licitação para a concessão da exploração de uma rodovia que interliga vários estados da federação. Ou seja, uma autarquia federal ligando uma rodovia de vários estados da federação. A exploração do serviço será precedida de obra de duplicação da rodovia, ou seja, uma concessão de serviço público precedida de obra pública. Como o fluxo esperado de veículos não é suficiente para garantir, por meio do pedágio, a amortização desses investimentos e a remuneração do concessionário, haverá, adicionalmente à cobrança de pedágio, contraprestação pecuniária por parte do poder público. Eu insisto com vocês, pessoal, nessa hipótese, ele fala da hipótese da concessão patrocinada. Veja, cobrança de tarifa e contraprestação do poder público. Veja que as questões, elas voltam e cobram a mesma coisa. Por isso que é importante a gente estudar fazendo questão. Sobre a hipótese apresentada, assinala a afirmativa correta. Trata-se de um exemplo de PPP, na modalidade de concessão administrativa. Falso. Concessão patrocinada. Trata-se de um consórcio público com personalidade. Aqui em nenhum momento ele fala da criação de um consórcio público. Trata-se de um exemplo de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada. Perfeito, pessoal? Letra C. Aí eu reforço aí esse parágrafo primeiro, que fala a concessão patrocinada é aquela concessão de serviço ou de obra pública, quando envolver, adicionalmente à tarifa, a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Oitava questão. Após dezenas de reclamações dos usuários do transporte público metroviário, o Estado Y determinou a abertura de processo administrativo para verificar se essa prestação estava sendo inadequada e ineficiente do serviço por parte da administração pública. Ou seja, pessoal, só de ler das hipóteses de extinção que a gente estudou, a gente já sabe, prestação inadequada, serviço inadequado, hipótese aí, e ele ainda fala da abertura de processo administrativo, hipótese clara aí que a gente está pensando em uma caducidade da concessão. Caso se demonstre a inadimplência, como deverá proceder o poder público concedente? Declarar por decreto a caducidade da concessão. Perfeito. A encampação seria por interesse público, o serviço estaria perfeitamente rodando, e por interesse público você encampa aquele serviço. Então, não é uma hipótese de não prestação ou prestação inadequada. A anulação do contrato de concessão demandaria um ilícito, e a questão não traz nenhum ilícito que nós pudéssemos aplicar uma anulação de contrato administrativo. Aqui eu trago os mesmos artigos para reforçar a vocês. As questões cobram muito a mesma coisa, rodam e continuam naquele mesmo lugar. E aqui a caducidade, o artigo 38, que fala aí, essa inexecução total ou parcial pode caracterizar uma situação de caducidade. Questão 9. Em determinado contrato de concessão de serviço público patrocinada, veja, patrocinada, cobrança de tarifa, mais contraprestação do parceiro público. Foi acordado entre as partes que o poder concedente assumiria os riscos decorrentes do fato do príncipe e o concessionário aqueles decorrentes do caso fortuito, ou seja, ele disse que numa PPP os riscos serão divididos de maneira objetiva entre o parceiro público e o parceiro privado. De acordo com a legislação da matéria, é possível afirmar que a estipulação é plenamente válida, pessoal. Quando eu trato numa PPP, é uma parceria, eu trago que tanto o parceiro privado como o parceiro público, eles serão responsáveis, cada qual com o que eles se comprometem a ser. Então, letra A e B, você já arrisca, porque elas dizem que é nula e essa estipulação contratual é plenamente válida. Letra C, válida, pois a lei das PPPs atribui ao contrato autonomia para definir a repartição dos riscos, olha aí, repartição dos riscos entre as partes, inclusive no referente a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e a lei econômica extraordinária. Perfeita essa alternativa C. A alternativa D diz que é válida essa previsão contratual, pois inerente ao princípio da autonomia contratual. Veja, pessoal, que só é válida porque a lei permite. Veja que quando a gente está tratando do poder público, a gente sempre trata de uma legalidade estrita. A lei é que tem que trazer essa possibilidade.
Como a lei permite essa divisão objetiva dos riscos, então a letra C é a que está verdadeira. E, professor, o que seria esse fato do príncipe? O fato do príncipe seria uma atuação estatal que repercute justamente nesse equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Refere-se a esse aumento lícito dos encargos. Pensem num caso que eu estou fazendo uma rodovia e eu estou importando ferro para a construção, lá que eu estou fazendo para o poder público. Se eu estou fazendo uma obra da União e a União aumenta, por exemplo, o imposto de importação e o ferro que eu estou importando fica mais caro, isso daí é um claro fato do príncipe, porque vai alterar meu equilíbrio econômico-financeiro. Para finalizar, pessoal, questão 10, ela fala que após fortes chuvas, devido a esse enorme volume de água, parte de uma rodovia federal sofreu rachaduras e cedeu, tornando necessária a interdição da pista e o desvio do fluxo de tráfego até a conclusão dessa obra de reparo. A exploração da rodovia havia sido concedida, mediante licitação, à sociedade empresária Trafega, e esta não foi capaz de lidar com essa situação anormal, razão pela qual foi decretada a intervenção na concessão. Ou seja, a intervenção é aquela hipótese do artigo 32 que a gente já estudou lá em cima. Sobre a hipótese apresentada, assinala a alternativa correta. A intervenção somente pode ser decretada após concluir o processo administrativo em que seja assegurado falso. A intervenção, ela uma vez decretada, ela já começa a valer se ela, no curso do processo administrativo, for demonstrado que não há razão, não há licitude naquela intervenção, o particular volta a exercer, volta a prestar o serviço diretamente e tem direito à indenização e tem direito também a ter acesso à prestação de contas quando houve essa intervenção. A administração do serviço será devolvida à concessionária, cessada a intervenção, se não for extinta a concessão. Perfeito, pessoal, essa é a letra B. Se eu, poder público, faço a intervenção e quando eu chego ao resultado final do processo administrativo, eu vejo que não é causa de extinguir a concessão, eu tenho que devolver ao parceiro privado, eu tenho que prestar contas, eu tenho que garantir que o parceiro privado não sofra prejuízo desse meu ato, que não deveria ter feito. A intervenção decorre da supremacia do interesse público sobre o privado e dispensa a instauração do processo administrativo. Primeira parte perfeita, segunda parte errada, demanda sim processo administrativo, devido processo legal, defesa, tudo certinho. A intervenção é causa obrigatória de extinção da concessão e a assunção não é cláusula obrigatória, só vai ser obrigatória se no final da intervenção, nesse processo administrativo, eu achar um ilícito, ou seja, o processo administrativo é obrigatório. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. E aqui, pessoal, eu trago novamente o artigo 32 para vocês. Ele fala na adequada prestação de serviço público. Essa intervenção é feita por decreto, ou seja, ela começa a valer imediatamente, é nomeado um interventor, um prazo, quais são os objetivos e os limites. Aqui ele fala que no prazo de 30 dias eu tenho que instaurar esse processo administrativo, onde eu trago o devido processo administrativo para dentro, dando a oportunidade de defesa. Em 180 dias eu tenho que encerrar esse processo administrativo, senão essa intervenção passa a ser considerada inválida. Cessada essa intervenção, se não for extinta a concessão, eu devolvo à concessionária a prestação do serviço, fazendo uma prestação de contas e também respondendo por todos os atos praticados enquanto eu estiver nessa gestão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente tratou do serviço público, como é cobrado na OAB, e aí vocês vejam que as questões se repetem, os temas eles retornam ao que era cobrado, e por isso que eu reforço a vocês a importância de estudar sempre, sabendo o que é que querem de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos aí para vocês. Até mais.